outra opção que nós temos aqui, dentre aquelas que foram colocadas lá no artigo 3º do CPC, nós temos a mediação e conciliação, que eu acredito que sejam mais conhecidas por muitos, né? A mediação e a conciliação, diferente da arbitragem, elas são métodos autocompositivos de solução de conflitos, ou seja, elas não são adversariais. Mas, ainda assim, existe um terceiro nessa relação, que é o mediador ou o conciliador, que vai auxiliar para que essas partes, para que elas juntas consigam chegar ao resultado final. Então, essa grande diferença, tanto a na verdade, todas essas possibilidades existe um terceiro, seja o processo judicial com o juiz, seja a arbitragem com o árbitro, a conciliação com o conciliador e a mediação com o mediador. A diferença é que a arbitragem e o processo judicial, esse terceiro vai decidir pelas partes envolvidas, enquanto a mediação e a conciliação, esse terceiro vai auxiliar que as partes envolvidas consigam, por si só, chegarem a um entendimento. Então, hoje, vem a ser o método que muito vem se falado, especialmente neste período de pandemia. Houve toda uma movimentação do Poder Judiciário, como eu falei para vocês, inclusive do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, manifestação pública do ministro Luiz Fux, no sentido de que os operadores de direito se valham da mediação e da conciliação como uma alternativa para esse período que nós estamos vivendo. Bom, vamos falar então primeiro aqui da conciliação. Então, eu vou começar fazendo uma distinção para vocês, que causa muita confusão. Eu vou fazer uma distinção da mediação e da conciliação, neste primeiro momento. Mas quando chegar mais ao final, vocês vão perceber que essa distinção existe em alguns momentos em que ela não existe. Tá? Daí, se vocês não entenderem, vocês depois me perguntem o que vocês não vão entender. Que num primeiro momento pode parecer um pouquinho mais confuso. A conciliação é um método de solução de conflitos que ele visa o acordo. É uma situação pontual, mais objetiva. Os operadores do direito conheceram muito a conciliação depois dos juizados especiais, em que surgiu a figura do conciliador, que não era o juiz, não era aquele que iria julgar o processo, era um terceiro que veio para dentro do Poder Judiciário para auxiliar, né, nessa demanda de processos de pequena monta. A conciliação, ela visa promover um espaço de negociação produtivo. Ele auxilia muito as partes envolvidas na construção desse acordo, para que consigam chegar num objetivo comum. Ela normalmente é recomendada em situações em que as partes não possuem uma relação próxima, ou elas não se conheciam antes do fato que as levou a uma tentativa de conciliação, ou elas não vão continuar se relacionando após isso. Vamos pensar o seguinte, um acidente de trânsito, um abarroamento. Aqueles dois motoristas nunca se viram, acabaram se aproximando em razão, né, desse acidente, e depois que a situação for resolvida, eles nunca mais vão se ver. São situações bem pontuais, situações em que nós não precisamos manter os laços entre esses dois agentes de conflito. Então, as situações de conciliação seriam, desta forma, mais objetivas. O que nós temos? Existe uma discussão muito com relação a situações de consumo, né? Se elas seriam ou não seriam casos de mediação ou conciliação. Aí existe aquela, assim, uma prestação, alguém que tem uma conta num banco, já é cliente do banco há 10 anos, é uma situação de conciliação, é uma situação de mediação, já que ele é um cliente há tanto tempo. É muito importante que se verifique bem o caso concreto. Aí eu acho muito temeroso usar um critério objetivo. Mas se eu fosse definir ou dividir isso, eu pensaria o seguinte. O contrato que une essas pessoas é um contrato de adesão? Sim, então eles não conseguiram discutir. Uma pessoa foi lá e simplesmente aceitou aquele contrato. Elas não formularam aquilo junto, elas não construíram aqueles contratos juntos. Eu realmente acredito que uma conciliação pode conseguir resolver esse problema. Diferente de uma situação em que o contrato foi construído entre as partes, em que eles juntos
firmaram e estipularam o que eles realmente queriam negociar. Então, se eles conseguiram junto construir isso, eles juntos vão ter que desconstruir. Então, seria uma situação mais levada para mediação. Utilizando critérios objetivos, eu dividiria dessa forma. Tá? Não são todos os mediadores que concordam comigo neste ponto. Eu estou trazendo muito a minha visão pessoal e o que eu tenho percebido na prática, especialmente dentro dos rejusques, que muitas vezes nos são trazidas questões de mediação, para uma mediação, e que na hora do procedimento nós verificamos que seria mais um caso de conciliação, e muitas vezes vem para a conciliação questões que seriam muito mais de mediação. Então, se eu fosse dividir de forma objetiva, eu dividiria dessa forma. E a partir daí, claro, a gente faz uma exploração mais profunda, mas objetivamente poderia ser dividido assim. E aqui, daí, uma conceituação de mediação. Então, a mediação é indicada para aquelas questões um pouco mais complexas, né, que existe uma demanda, um aprofundamento maior do que está acontecendo, né, porque as partes envolvidas no conflito elas já se conheciam, não foi aquele objeto, não foi aquela situação que causou um problema. Vamos pensar o seguinte, um acidente de trânsito, como eu falei. Só que eu emprestei o meu carro para uma amiga minha, essa amiga bateu o meu carro e agora ela vai me ressarcir dos danos que ela causou no meu veículo. Mas ela não é uma terceira, não é uma pessoa totalmente estranha, é uma pessoa com quem eu já convivo. Então, existe muito mais do que simplesmente o fato objetivo a ser discutido nesse procedimento. Nós vamos continuar a convivendo depois da solução dessa controvérsia. Então, a mediação se torna mais indicada para essas situações em que as partes ou já se relacionavam antes do fato objeto de discussão, ou elas vão continuar, né, se relacionando. Por isso, normalmente, todas as questões que envolvem direito de família, né, são levadas para a mediação. E seriam também questões, por exemplo, envolvendo questões societárias, inventários, né? Essas questões de vizinhança, porque tu vai continuar convivendo com o teu vizinho no teu dia a dia, independente daquele problema que tu teve com o cachorro, independente do problema que tu teve no corredor, vocês vão continuar se encontrando. Então, exige um trabalho, porque a mediação, ela visa a manutenção dos relacionamentos. Então, quando chegares um cliente no teu escritório com essa situação, a gente faz essa distinção. Fazer essa exploração junto ao cliente, tentar identificar bem essa situação, inclusive para poder fazer um direcionamento, se é um caso de conciliação ou um caso de mediação.